Oi, galera, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre uma estratégia que eu pensei um tempo em fazer e eu começar a pôr ela em prática, que é comprar Bitcoin com o dinheiro do boleto. Você já imaginou usar o dinheiro de um boleto para investir em Bitcoin? Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que eu fiz. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo como funciona essa estratégia e que pode fazer seu dinheiro trabalhar enquanto você paga as contas. É, Cara, a lógica aqui pra mim foi simples. Eu peguei o valor que eu tinha dos boletos, comprei em Bitcoin e peguei o valor dos boletos como empréstimo. Porque o boleto ele é uma despesa fixa. Ele tá, como é que fala, em moeda fiat, ou seja, ele tá pareado em real, barra dólar. E o Bitcoin o boleto não tá em Bitcoin, né? Ele tá em dólar. Tu não tá pagando o boleto em Bitcoin, tá pagando o boleto em dólar. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu quero ter mais Bitcoin. Como que eu faço para ter mais Bitcoin? Além do que eu tenho, que eu compro, porque todo mês eu posso comprar R$ 700 em Bitcoin. Mas eu poderia muito bem aumentar essa posição minha. Como que eu poderia aumentar? Pegando empréstimo no banco ou pegando um empréstimo? Eu falei, mas os juros lá é alto. E aí, uma das formas que eu vi foi eu colocar o dinheiro do boleto e o meu dinheiro que eu tenho para comprar Bitcoin, fazer uma operação só e pegar um empréstimo de 5,93% ao ano. Porque, porque assim em vez de a gente pagar direto o boleto, a gente usa ele para comprar Bitcoin. E a gente pode ter um prêmio com isso no final. De forma prática, funciona assim. Primeiro a gente compra o Bitcoin. E aí, no meu caso, foi R$ 1.400 em Bitcoin. Então você faz um empréstimo de R$ 700 para quitar o boleto, que a gente tem a dívida para ser paga. Assim, e a gente fica com o colateral em WBTC. Esse daqui que vocês estão vendo aqui foi que eu coloquei ele para tentar amenizar a posição, que eu vou falar mais no decorrer do vídeo. Bom, mais ou menos é isso aí que eu fiz. E assim, isso aqui é só para quem já tem uma noção de emprestar na Eve, né? Se você já deve ter uma noção básica, se você não teve essa ideia aqui, eu estou trazendo ela aqui para você. Pode ser com qualquer valor, R$ 100, R$ 200, contando que você faça o valor próprio. Se você tem R$ 500 de boleto, você tem que ter R$ 500 em dinheiro para poder financiar, porque senão fica muito fácil você ser liquidado pela, pela plataforma. E a ideia aqui é simples, eu vou mostrar aqui na planilha aqui para você como que é. Como vocês podem ver aqui, eu tinha R$ 700 do valor que eu tenho para comprar em Bitcoin e R$ 700 do boleto. Aí no valor total eu tenho 1.400. Aí o câmbio que eu fiz essa operação foi de 5,39, que vocês viram lá, 0,00002 Bitcoin no total. Aí, nesse caso aí, a gente tem aqui é, o preço atual que eu comprei o Bitcoin foi 114.241. Vou mostrar aqui para vocês, eu comprei ele no dia 5/8, quando estava 114. Eu dividi aqui a operação em duas para me ter uma noção, mas eu fiz uma compra só, uma operação só, e eu acabei optando por dividir aqui o valor em cada uma, porque para me acompanhar a valorização só do que eu comprei com o empréstimo, o que eu comprei com o boleto, não com o meu dinheiro, com o boleto em si, para poder ter uma noção do até quando ele vai atingir o preço, porque para ele atingir esse preço aí, a gente vai precisar, para atingir 100% do valor, a gente vai precisar do preço do Bitcoin ser a 228.483, ou seja, ela tem que dobrar para poder a gente atingir o que a gente está querendo fazer. E
e outra, eu quero mostrar pra vocês como que foi feita essa operação aqui. É, na planilha aqui, porque a gente tem aqui um detalhe aqui. Não basta só a gente comprar Bitcoin e pegar o empréstimo. A gente tem um risco aqui que tem na plataforma. O risco que fala é o risco de liquidação. A liquidação do Bitcoin, se o Bitcoin atingir esse valor aqui, a gente vai perder praticamente todo o nosso valor. E uma das formas que a gente tem para mitigar esse valor é o que vocês viram aqui, né? Usar, colocar um pouco do valor aqui em BTC. Ou você pode ter uma reserva de emergência aí em dólar. Você pode colocar aqui para tentar mitigar um pouco o preço de liquidação, que é o que eu fiz aqui. Eu vou estar botando para cá, minha reserva de emergência para cá, para poder mitigar o preço. Ou seja, o valor do que eu tenho lá em dólar é 38 dólares. Ou seja, com isso aqui de 73 cai para 28 mil dólares. Ou seja, cara, Bitcoin 73 mil dólares é uma possibilidade, mas a 28 é algo assim extraordinário que dizem, né? E é assim, né, que a gente poderia fazer. A gente tem aqui o valor dos boletos, a valorização seria 100% do valor, que como vocês podem ver aqui, 259. Valorizou, aí eu vou quitar o empréstimo do valor do empréstimo, porque aquele empréstimo ele tá em dólar. Quer dizer, eu vou quitar o empréstimo em dólar, eu fico com o resto do valor, que seria o valor dos próprios boletos. Ou seja, porra, é jogo fazer isso assim. Assim, no meu ponto de vista, eu vi jogo, porque, cara, você conseguir ter mais Bitcoin de outras formas, porque não basta só, porra, eu tenho só R$ 700 para comprar Bitcoin, como que eu posso ter mais Bitcoin? Porque eu sei que o Bitcoin vai se valorizar ao longo do tempo, ou seja, eu aceitei esse risco e eu sei que pode sim ou não, mas o que a gente tem aqui ao longo dos anos é que esse Bitcoin sempre tem a se valorizar. E eu já acompanho o Bitcoin há um tempo e só esse ano que eu comecei a comprar e, e vi que realmente é algo que a gente pode ter algo, ter um lucro, né? E assim, não é algo. Vocês podem ver aqui, 2020 até 2024, o Bitcoin se valorizou em cada ano, 156% no ano, 121% ao ano, tem aqui 302%, ou seja, não é algo assim, não vai acontecer. É muito mais possível acontecer do que em outros ativos do mercado fiat. Uma valorização de mais de 100%, ou seja, que a gente tem algo único. E claro, como eu falei para vocês, tem um risco aqui, o risco de liquidação, por isso que eu falo para vocês. Aí é bom a gente colocar dólar na para poder a gente mitigar um pouco do risco, colocar lá na plataforma, como que eu fiz aqui, coloquei dólar e, e mitiguei o risco para 28 mil dólares, que seria 74% do valor atual até o preço de liquidação. Ou seja, a gente tem que procurar formas de mitigar esse risco. Ou seja, não tem problema para mim deixar esse valor, uma reserva de emergência que tá para ser guardada, eu guardo ali para poder mitigar o risco. Se a gente pode tem formas de fazer essa operação. Ou seja, o intuito é sempre ter mais Bitcoin. Ter mais Bitcoin. Como? É a pergunta que eu faço. Como que a gente pode ter mais Bitcoin? Pô, só comprando de R$ 200, R$ 200, os caras estão comprando Bitcoin doidado. Tem o Michael Saylor, tem um monte de pessoas que estão comprando bitcoins institucionais e a gente tem que procurar a nossa forma de tentar adquirir, porque, cara, o Bitcoin já foi-se o tempo que a gente ia ter Bitcoin que 38 mil dólares. Cara, a gente não vai ter isso daqui não. Aí o cara esperar cair para 30 mil dólares para depois comprar 30 mil e vender a 125 mil dólares, cara, a gente não tem isso aí mais não. Naquele tempo lá não tinha Michael Saylor, institucionais, ETF de Bitcoin. Agora vai ser mais difícil o preço do Bitcoin cair. Vai ser mais provável ele subir e dobrar de valor do que ele cair. A gente tem que pegar esses pontos aqui para poder a gente ter uma noção. É isso que fica na minha cabeça. Como eu posso ter mais Bitcoin? As formas que eu posso ter mais Bitcoin. Essa é uma das formas que eu vi, que eu consigo ter mais Bitcoin. E outra.
Nessa estratégia aqui, a gente tem a possibilidade até mesmo de quitar a nossa dívida aqui. A gente pode quitar a dívida e ficar com os bitcoins guardados. Ah, daqui a um tempo eu vou ter uma renda maior, vou juntar uma grana e vou quitar a dívida e ficar com os bitcoins. Ou seja, tu pode comprar dos bitcoins que tu comprou barato, sem precisar comprar bitcoin. Tu já comprou bitcoin agora. Daqui vai dobrar de valor. Você pode quitar o seu empréstimo e ficar com os seus bitcoins. Ou seja, tem várias formas aqui de você fazer. Que quem tá no mercado e acompanha o DeFi tem mais ou menos uma noção do que eu tô falando. E essa é para vocês que estão aqui procurando uma noção básica do que fazer. Se você não sabe, cara, procura nos canais aí, Bitnada. E lá ele explica lá, os ensinamentos dele que eu fiquei, vou fazer isso aí. Realmente é algo que a gente tem que procurar fazer. E, e mais no mesmo é isso aí. Ah, e outra, na estratégia aqui que eu tô fazendo, a minha ideia, cara, a gente tem que ter o risco e a mentalidade. Essa estratégia daqui não é mágica, nem promessa de lucro rápido. Então, ou seja, vai querer daqui um ano. Eu mostrei lá só foi a porcentagem de valorização no ano, né? Pode ser que esse próximo ano caia, né? Então, não é lucro rápido, não. É uma alavancagem leve com controle de risco. A gente tem que entender os juros que tem, a plataforma cobra o juro pelo empréstimo e o tempo de exposição e ter uma meta de saída. A minha meta de saída é 100%. O meu tempo de exposição é de 3 a 4 anos, porque nesses 12 meses que eu vou fazer essa operação, eu vou comprar em 12 meses com o valor do boleto para me ter o preço médio, para poder eu ter a minha saída. Então, se eu vou passar esse ano e outro ano, fazer essa operação de compra, que ainda vai faltar fazer 12 meses que eu vou fazer, para poder eu ter o meu preço médio de Bitcoin. Pode ser que ele dobre, pode ser que caia, não sei qual vai ser o meu preço médio. E é por isso que eu tenho que vai ser praticamente um ano acumulando para em 1 ou 2 anos para tentar atingir o objetivo. E para você que chegou até aqui mas cara, 3 a 4 anos é muito. E se acontecer alguma coisa simples, você sai no meio do caminho, se o Bitcoin ele valorizou 10% e você tá um ano com a estratégia, até menos você quita o seu empréstimo, normal, porque se ele tem uma valorização de 10% do valor que tu comprou, do preço médio, você vendendo ele, você só vai ter um lucro de 10% menos. Bom, galera, no mais é isso mesmo aí que eu tenho pra falar pra vocês aí sobre isso. E, cara, quero agradecer quem acompanhou até o final aqui e estão procurando melhorar aqui os vídeos do canal aqui. Eu planejo colocar um pouco do meu dia a dia, minhas operações que eu venho fazendo e compartilhar, né, minha trajetória com vocês, a nossa, se algum dia chegar a vingar o canal e é isso aí, cara. Eu gosto de falar de Bitcoin, eu gosto do Bitcoin. Eu não sou apaixonado por Bitcoin, não. Eu apenas, como digo, o Bitcoin ele é uma forma de protesto quando o governo, como um todo, qualquer tipo de governo, independente seja Brasil, Estados Unidos, China, qualquer governo, o Bitcoin é uma forma de protesto. E quem já acordou sobre isso já sabe que a gente vive numa coisa realmente estagnada com o governo. Principalmente aqui nós do Brasil e pior mesmo é Cuba, Venezuela, que são os piores. E realmente o Estado deveria parar de intervir no nosso dia a dia, no nosso dinheiro, porque o cara trabalha que nem o filho da mãe, né? Para no final o cara ser rapado pelo governo, eu acho assim um absurdo. Eu mesmo tô totalmente em Bitcoin, eu falo pra vocês, eu tô em Bitcoin e eu tô em dólar. Por quê? Porque pelo menos lá o governo americano tende a ser um pouco mais perceptível com a população, diferente do Brasil, diferente de Cuba, de pior da China, Venezuela e entre esses outros países comunistas, porque Deus queira que o Brasil não vai ser assim. E é isso aí, galera. É, muito obrigado por chegar até aqui. Valeu, até a próxima.